Fala, meu povo da opinião esportiva! Mais um resumo semanal, edição 73. Hoje a gente vai falar do show que o Palmeiras deu no Allianz Parque. Vamos falar da Fórmula 1, tivemos grande prêmio, temos liderança nova no Campeonato de Construtores. NFL, campeonatos nacionais na Europa e na Arábia Saudita e Estados Unidos. E, é claro, Champions League voltou na Ásia, mas voltou. Tudo isso depois da vinheta. Lembrando que aqui na descrição está a minutagem de todos os assuntos que iremos tratar e nossas redes sociais. Então, se você não segue lá a gente, tá aqui, ó. Threads, Instagram, YouTube é aqui mesmo essa própria rede, né? Spotify, Facebook e TikTok, que é a nossa principal rede, né? O TikTok tem mais seguidores, depois vem Instagram e YouTube ali mais ou menos empatado. Vamos começar então falando de NFL, semana 2. Antes a gente tem um jogo da semana 1 que estava faltando, né? O San Francisco 49ers venceu o New York Jets. Já na semana 2, vitória de Buffalo Bills em cima do Miami Dolphins. Minnesota Vikings venceu o San Francisco 49ers. Seattle Seahawks venceu o New England Patriots. Washington Commanders venceu o New York Giants. O Los Angeles Chargers venceu o Carolina Panthers. O New Orleans Saints venceu o Dallas Cowboys. Green Bay Packers venceu o Indianapolis Colts e o Cleveland Browns venceu o Jacksonville Jaguars. O New York Jets venceu o Tennessee Titans. O Tampa Bay Buccaneers venceu o Detroit Lions. O Las Vegas Raiders venceu o Baltimore Ravens. Arizona Cardinals venceu o Los Angeles Rams. O Kansas City Chiefs venceu o Cincinnati Bengals. O Pittsburgh Steelers venceu o Denver Broncos. O Houston Texans venceu o Chicago Bears. E no momento da gravação deste vídeo, o jogo entre o Philadelphia Eagles e o Atlanta Falcons está 15-10 para os Falcons. Né? Você vê ali 7-3, porque é o momento que eu tirei o slide. Mas no momento da gravação, faltam 7 minutos para acabar e os Falcons vencem por 15-10 os Eagles. Se você não está familiarizado com o futebol americano, isso basta um touchdown para os Eagles virarem, né, o jogo. Classificação neste momento, faltando um jogo, né? Bills lidera a Conferência Leste, seguido dos Patriots, Jets e Dolphins. No Oeste, Chargers, Chiefs com 2 vitórias seguidas de Riders com 1 e Broncos com 0. No Norte, Steelers, Browns, Bengals e Ravens. E no Sul, Texans, Titans, Jaguars e Colts. Estão se classificando neste exato momento. Buffalo Bills, Pittsburgh Steelers, Houston Texans e Los Angeles Chargers como os primeiros de cada conferência. E pelo regulamento classificam-se os 3 melhores. Que temos o Kansas City Chiefs, obviamente, e passa, né, a ser o New England Patriots também. É óbvio que está se classificando, mas aí a conta a gente precisa ver para o New York Jets, Miami Dolphins, Los Angeles Riders e Cleveland Browns, quais seriam os critérios de desempate para classificar 2 desses times. Já na NFC, estão se classificando Philadelphia Eagles, Seattle Seahawks, New Orleans Saints e Minnesota Vikings, assim como o Tampa Bay Buccaneers. Lions, Detroit Lions também se classificando pela mesma lógica que a gente usou. Nesse caso não, porque a gente tem mais times com uma vitória. Então, Commanders, Cowboys, Lions, Bears, Packers, Cardinals e 49ers teria que ver o critério de desempate, né, da NFL de quem estaria se classificando. Vamos falar de Fórmula 1 agora, porque tivemos o grande prêmio do Azerbaijão. Oscar Piastri levou a segunda vitória da carreira. Charles Leclerc e George Russell completaram o pódio. A corrida seguiu com Lando Norris, Max Verstappen, Fernando Alonso, Alex Albon, Franco Colapinto, Lewis Hamilton e Oli Berman. Nico Hülkenberg, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, Guan Yu Zhou, Esteban Ocon e Valtteri Bottas completaram a corrida, mas não pontuaram. Sérgio Pérez, Carlos Sainz, Lance Stroll e Yuki Tsunoda abandonaram a prova. O campeonato segue com Max Verstappen liderando. Muito provavelmente será o campeão na temporada. Eu fiz um vídeo, vou deixar o link aqui no card e no final do vídeo para você assistir, que provavelmente o Max Verstappen será campeão. A gente mostra lá todas as contas, né, que o Lando Norris precisa.
Norris em segundo, seguido de Charles Leclerc, Oscar Piastri, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, George Russell e Sérgio Pérez. Esses são os 8 pilotos que ainda disputam o campeonato dessa temporada. Sem chance de ser campeão, Fernando Alonso, Lance Stroll, Nico Hülkenberg, Yuki Tsunoda, Alex Albon, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Ollie Berman, Kevin Magnussen, Esteban Ocon, Franco Colapinto, Guan Yu Zhou, Logan Sargent e Valtteri Bottas. Lembrando que o Colapinto substituiu o Sargent, que foi demitido. O Ollie Berman substituiu o Carlos Sainz na Arábia Saudita porque teve que fazer uma cirurgia. E substituiu o Kevin Magnussen porque ele foi punido na última prova. Né? Ele excedeu os pontos na superlicença. Então, Magnussen volta, né? O Berman fez só corridas pontuais essa temporada. Campeonato de Construtores, a McLaren volta a liderar um campeonato que ela não liderava há mais de 10 anos. Seguido de Red Bull, Ferrari e Mercedes. Essas são as 4 equipes que disputam o campeonato ainda. O campeonato é com Aston Martin, Racing Bulls, Haas, Williams, Alpine e Sauber. Se você está se perguntando vermelho, é só porque do site que eu peguei, fica em vermelho quando uma equipe já é campeã do mundo, tá? Falando nisso, a McLaren não ganha o campeonato mundial desde 1998. Né? Se a gente fizer as contas, a Ferrari ficou de 82 a 83. Quando eles ganham o campeonato em 83, o campeonato de construtores, e voltam a ganhar em 99, ficando 16 anos sem o título. A McLaren, em 2018, fez 20 anos. Se a McLaren ganhar o título deste ano, será o maior lapso temporal entre um título e outro de construtores que a Fórmula 1 já viu, né? Que a Fórmula 1 já presenciou. Nunca tivemos tão assim um lapso temporal encerrado, né? Porque aí a gente vai ter a Lotus, não ganha desde 78, mas a Lotus não está na Fórmula 1 desde 94. A Van Hall ganhou o campeonato de 58, se voltasse a ganhar também, mas não está mais no grid. Vocês entenderam o ponto, né? Vamos falar de Champions, campeonatos continentais. Libertadores da América não teve essa semana, vai ter esta semana que a gente está gravando o vídeo, assim como o Champions League da Europa. Champions League da Ásia também, mas tivemos jogos na segunda-feira. A gente grava isso aqui na segunda-feira, então vamos voltar. Conca Champions é só no ano que vem, UFC Champions também, CAF Champions, estamos na fase de playoffs, a gente já combinou aqui que a gente vai falar a partir da fase de grupos apenas. Vamos falar dos times da Ásia, né, para vocês conhecerem quem eles são. Al-Ain é o atual campeão dos Emirados Árabes, sendo o único, não, desculpa, o sei lá como é que se fala esse nome desse time, é o outro representante dos Emirados Árabes Unidos. Da Arábia Saudita, a gente tem o Al-Hilal, o Al-Nassr e o Al-Ahly. Do Catar, o Al-Sadd, Al-Rayyan e o Al-Gharafa. Do Iraque, o Al-Shota. Do Irã, o Persepolis e o Istiklal. E o Pakhtakor do Uzbequistão. Do outro lado, vai separado em Conferência Leste-Oeste, assim como a NBA, para quem está mais acostumado com esportes americanos, e a MLS. Temos na Conferência Leste do Japão, Vissel Kobe, Kawasaki Frontale e Yokohama Marinos. Da Coreia do Sul, Ulsan Hyundai, o Pohang Steelers e o Guangzhou. Da China, o Shandong Taishan, Shanghai Port e o Shanghai Shenhua. Da Tailândia, o Buriram United. Da Austrália, o Central Coast Mariners. E da Malásia, o Johor Darul Ta'zim. Esses são os times da Ásia. A gente teve essa semana alguns jogos. O Al-Ain empatou com o Al-Sadd. O Al-Shota empatou com o Al-Nassr, do Cristiano Ronaldo, vale lembrar. O Istiklal venceu o Al-Kharafa. Al-Ahly venceu o Persepolis. A classificação está no momento indo para a próxima fase. O Istiklal, Al-Ahly, Al-Ain, Al-Nassr, Al-Sadd, Al-Shota. Os outros times a gente nem jogou ainda, então a gente nem vai falar se estão se classificando ou não, né? Basicamente. Vamos falar agora de campeonatos nacionais no exterior. Começando com a Premier League, Manchester United venceu o Southampton, Nottingham Forest venceu o Liverpool, Manchester City venceu o Brentford, o Fulham empatou com o West Ham, Crystal Palace empatou com o Leicester, Brighton empatou com o Ipswich, Aston Villa venceu o Everton, o Chelsea venceu o Bournemouth, o Arsenal venceu o Tottenham e o Newcastle venceu o Wolverhampton. Manchester City lidera o campeonato, seguido de Arsenal, Newcastle e Liverpool. Aston Villa está indo para a Liga Europa.
O campeonato segue com Brighton, Nottingham Forest, Chelsea, Brentford, Manchester United, Bournemouth, Fulham, Tottenham, West Ham, Leicester, Crystal Palace e Ipswich. Wolverhampton, Southampton e Everton estão sendo rebaixados. Na Holanda, o PSV venceu o NEC, Twente venceu o Zwolle, o Groningen venceu o Feyenoord, o NAC venceu o Fortuna Sittard, o AZ 9-1 no Heerenveen, o Go Ahead Eagles venceu o Sparta Rotterdam, não tivemos um jogo entre a Ajax e o Trash, o Willian venceu o RKC e o Heracles venceu. O campeonato tem PSV liderando, seguido de AZ, o Trash, Groningen, Willian, Feyenoord, Fortuna Sittard, NEC, Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles, NAC, Twente, Heerenveen, Zwolle, Ajax, Heracles indo para o playoff de rebaixamento, que é aquele esquema de enfrentar o terceiro colocado da Série B, Almeria e RKC sendo eliminados. Liga de Portugal, Sporting venceu o Arouca, Casa Pia venceu o Moreirense, AVS SAD venceu o Rio Ave, Famalicão empatou com o Gil Vicente, Benfica venceu o Santa Clara, Porto venceu o Farense, Estoril venceu o Nacional, Vitória de Guimarães venceu o Braga, Estrela Amadora empatou com o Boa Vista. Sporting lidera o campeonato, seguido de Porto, Vitória de Guimarães, Famalicão, Benfica, Santa Clara, Braga, Moreirense, AVS SAD, Gil Vicente, Casa Pia, Rio Ave, Boa Vista, Estoril, Nacional. Arouca indo para o playoff de rebaixamento, mesmo esquema da Holanda, Estrela Amadora e Farense sendo rebaixados. Bundesliga, Borussia Dortmund venceu o Heidenheim, Freiburg venceu o Bochum, Eintracht Frankfurt venceu o Wolfsburg, Stuttgart venceu o Mönchengladbach, Leipzig empatou com o Union Berlin, Leverkusen venceu o Hoffenheim, Bayern goleou o Rostenkiel, acho que assim se fala, Augsburg venceu o St. Paul e o Werder Bremen venceu o Mainz. Bayern de Munique assume a liderança, seguido do Borussia Dortmund, Leipzig, Heidenheim, Leverkusen, Eintracht Freiburg, Werder Bremen, Union Berlin, Stuttgart, Augsburg, Wolfsburg, Mönchengladbach, Hoffenheim, Mainz. Estão sendo rebaixados o Bochum, indo para o playoff de rebaixamento, o St. Paul e o Rosenthal. Série A italiana, o Como empatou com o Bologna, Empoli empatou com a Juventus, Milan goleou o Venezia, Genoa empatou com a Roma, Atalanta venceu a Fiorentina, Torino empatou com o Lecce, Napoli goleou o Cagliari, Internazionale empatou com o Monza, Udinese venceu o Parma, Lazio venceu o Hellas Verona. Udinese lidera o campeonato, seguido de Napoli, Internazionale e Juventus, Torino, Lazio, Hellas Verona, Empoli, Atalanta, Milan, Genoa, Parma, Lecce, Fiorentina, Monza, Roma, Bologna. Como Cagliari e Venezia estão sendo rebaixados. Ligue 1, Saint-Étienne venceu o Lille, Olympique de Marselha venceu o Nice, Mônaco venceu o Auxerre, PSG venceu o Stade Bretois, Rennes venceu o Montpellier, Toulouse venceu o Le Rennes venceu o Nantes, Strasbourg empatou com o Angers, Lyon empatou com o Lens. PSG lidera o campeonato, seguido do Olympique de Marselha, Mônaco e Lens. Nantes, Rennes, Lille, Le Strasbourg, Toulouse, Nice, Lyon, Stade Bretois e Auxerre. Saint-Étienne está indo para os playoffs de rebaixamento, Angers e Montpellier estão sendo rebaixados. La Liga, Betis venceu o Leganés, Villarreal venceu o Mallorca, Espanyol venceu o Alavés, Sevilla venceu o Getafe, Real Madrid venceu o Real Sociedad, Celta de Vigo venceu o Real Valladolid, Barcelona venceu o Girona, Bilbao venceu o Las Palmas, Atlético de Madrid venceu o Valência e Rayo Vallecano venceu o Osasuna. Barcelona lidera o campeonato, seguido de Atlético de Madrid, Real Madrid e Villarreal. Celta de Vigo, Rayo Vallecano, Alavés, Girona, Bilbao, Espanyol. Osasuna, Betis, Mallorca, Sevilla, Leganés, Real Sociedad e Real Valladolid. Getafe, Las Palmas e Valência estão sendo rebaixados. MLS, Nashville venceu o Atlanta, Inter Miami venceu o Philadelphia Union, DC United empatou com o New York City, Montreal venceu o Charlotte. Cincinnati empatou com o Columbus Crew, Toronto venceu o Washington, Orlando City venceu o New England Revolution, Houston Dynamo goleou o Salt Lake. Chicago Fire venceu o New York Red Bulls, Minnesota United venceu o St. Louis City, Colorado Rapids venceu o Portland Timbers, Vancouver Whitecaps venceu o San José, os Galaxies venceram o FC, o Seattle Sounders venceu o Sporting Kansas. Na Conferência Leste, o Inter Miami lidera, seguido do Cincinnati, Columbus Crew, New York Red Bulls, Orlando City, New York City e Charge FC indo para os playoffs, Toronto e DC United indo para o play-in, Atlanta, Philadelphia, Montreal, Chicago, Nashville e New England Revolution sendo eliminados. Já no Oeste, o Galaxy está sendo
está liderando o campeonato, seguido do Los Angeles FC, Colorado Rapids, Real Salt Lake, Seattle Sounders, Vancouver Whitecaps e Houston Dynamo indo para os playoffs, Portland Timbers e Minnesota United indo para o play-in, Dallas, Austin, Kansas, St. Louis e San José sendo eliminados. Na Liga Saudita, o Al Taon venceu o Al Khaleri, o Dunk venceu o Al Aktut, Al Nassr empatou com o Al Ali, Al Ettifaq venceu o Al Fateh, Al Raed goleou o Al Fahia, Al Hilal venceu o Al Riyad, Al Shabab venceu o Al Qidsiya, Al Orobá empatou com o Al Kolutut e o Al Ittihad do Benzema 7-1 no Al-Oeida com 3 gols dele, do Barba, Karim Benzema. Al Ittihad lidera o campeonato, Al Hilal em segundo. Peço perdão pela foto do JJ, era para ser o técnico do Al Ittihad, né? Foi um erro de design aqui, peço perdão. Al Ettifaq em terceiro, Al Qadira, Al Taon, Al Shabab, Al Nassr, Al Raed, Al Lali, Al Riyad, Al Ueida, Dunk, Al Khaleri, Al Fateh, Al Orobá. Estão sendo abaixados Al Kalut, Al Aktut e Al Fahia. Brasileirão e Copa do Brasil. O Corinthians eliminou o Juventude, o Vasco eliminou o Atlético Paranaense, o Flamengo eliminou o Bahia, o Atlético Mineiro eliminou o São Paulo. Semifinal será Vasco e Galo e Flamengo e Corinthians. Brasileirão, o Cuiabá empatou com o Juventude e o Internacional venceu o Fortaleza pelos jogos atrasados. Pela rodada 26, o Vitória venceu o Atlético Goianiense, o Atlético Paranaense empatou com o Fortaleza, o Botafogo venceu o Corinthians, o Bragantino empatou com o Grêmio, o Palmeiras goleou o Criciúma, Juventude venceu o Fluminense, Bahia goleou o Atlético Mineiro, Flamengo empatou com o Vasco, São Paulo venceu o Cruzeiro e o Inter goleou o Cuiabá. Botafogo lidera o campeonato, seguido de Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, São Paulo, Bahia, Cruzeiro, Internacional, Vasco, Atlético Mineiro, Juventude, Bragantino, Atlético Paranaense, Grêmio, Criciúma e Fluminense. Estão sendo rebaixados o Vitória, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense. Eliminatórias da Copa, tivemos jogos na Ásia e aqui na América do Sul. Primeiro, a América do Sul, Colômbia venceu a Argentina, a Bolívia venceu o Chile fora de casa, surpreendente. Equador venceu o Peru, Venezuela empatou com o Uruguai e o Paraguai venceu o Brasil no Defensores del Chaco. Estão indo para a Copa do Mundo, Argentina, Colômbia, Uruguai, Equador, Brasil e Venezuela. Paraguai está indo para os playoffs, Bolívia, Chile e Peru estão sendo eliminados. Já na Ásia, são 3 grupos de 6 seleções cada, obtendo a vaga na Copa do Mundo, as 2 melhores de cada grupo. Os terceiros e quartos colocados dos grupos serão divididos em 2 grupos de 3 times. A equipe jogará um contra a outra, uma vez em local neutro. Os vencedores de cada grupo se classificam para a Copa do Mundo. Os segundos se enfrentam em partida de ida e volta para terminar o representante asiático na repescagem. Um pouco confuso, mas vamos lá. Pelo grupo A estão se classificando para a Copa do Mundo Uzbequistão e Irã. E Emirados Árabes e Coreia do Norte estão indo para os playoffs da Ásia. Catar e Kirguistão estão sendo eliminados após a segunda rodada, em que a Coreia do Norte empatou com o Catar, o Uzbequistão venceu o Kirguistão e o Irã venceu os Emirados Árabes Unidos. Desse grupo A, Irã, Emirados Árabes, Coreia do Norte já se classificaram para uma Copa do Mundo. O Catar jogou a última por ser país sede. Uzbequistão e Kirguistão buscam a vaga inédita. Pelo grupo B, a Jordânia venceu a Palestina, a Coreia do Sul venceu o Omã, Kuwait empatou com o Iraque. Jordânia e Coreia do Sul estão se classificando, Iraque e Kuwait estão indo para os playoffs, Palestina e Omã estão sendo eliminados. Nesse grupo B, a Coreia do Sul, Iraque e Kuwait já jogaram a Copa do Mundo, Jordânia, Palestina e Omã estão buscando a vaga inédita. Grupo C, a Arábia Saudita venceu a China, Indonésia empatou com a Austrália e o Japão venceu o Bahrein. Goleou o Bahrein, né? O Japão, que está goleando todo mundo em primeiro lugar, e a Arábia Saudita em segundo estão se classificando. Bahrein e Indonésia estão indo para a repescagem, Austrália e China estão sendo eliminados. Neste grupo, curiosamente, apenas o Bahrein nunca jogou uma Copa. E se você está se perguntando quanto a Indonésia jogou, ela jogou a Copa do Mundo de 1938. Então, Japão, Arábia Saudita, Indonésia, Austrália e China já disputaram a Copa do Mundo. Inclusive, o Japão, a Arábia Saudita e a Austrália estiveram na última. A China jogou em 2002 e a Indonésia, como eu já falei, jogou a Copa do Mundo de 1938. Então é isso. Este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe o like, curta, comenta, compartilha e vejo vocês na próxima. Fica agora com o Tio Sam
pedindo para você se inscrever e falou!